Ele era um Sim. excelente administrador, assim. E super mão de vaca também. É mesmo, Isso é pão uma duro. coisa que ninguém sabe. Tô Olha, revelando Pão duro, agora. não, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. Super pão duro. Nunca comprou um instrumento decente. Violão Caraca. Washburn, baixo. Nunca comprou um instrumento decente. Sempre comprava, na hora de comprar, comprava um instrumento barato. Falou: eu não preciso ter um violão maravilhoso. Quando eu precisar, eu pego do dado. E é Olha só. verdade. Tá certo Violão ele. Washburn, Renato Russo, pelo amor de Deus, né? Ele tinha um violão vermelho Washburn horroroso. Mas em compensação em disco ele não poupava, né, Trilha? Não, Comprava muito, né? não. Aí o que... Exatamente. Mas os gastos dele, assim, tipo, ele morava num apartamento pequeno, morava num apartamento de 2 quartos. Sim. 2 quartos, é um apartamento de 2 quartos. Você era de 3 quartos, mas bem pequeno. O apartamento dele era pequeno. Eu acho que Ele é de não 3, tinha... mas bem pequeno. Eu acho que é de 3, ele tá para vender, ou tava para uma coisa assim. Ele tinha uma caravan velha, assim, que nem ficava com ele, ficava com o primo. Ele não tinha carro, ele também não sabia dirigir. Olha só. E aí eu lembro de uma tarde dessas lá, ter ido o cara consertar o ar-condicionado, ele achou que o cara cobrou muito caro. E realmente o cara cobrou caro. Ele tinha noção do preço das coisas. Ele achou o que o cara cara achou cobrou que era caro. Renato Russo, cobrou caro para ele. O cara cobrou o conserto praticamente o preço de um ar-condicionado. Ele acha que eu não sei o preço das coisas. Paguei para nunca mais chamar. Ele vai continuar sendo técnico de ar-condicionado e eu vou continuar ganhando meus milhões com a música. Ele falou bem Ele não esbanjava, né? Era um cara mais na dele, assim. Mas essa história aí, para que eu vou comprar um violão mas é que ele caro não se qualquer curtia, coisa eu né? pego do dado? Eu adorei isso. Isso. Ele tinha um baixo ruim também. Os instrumentos dele eram ruins. Assim, Olha nunca só, comprou um instrumento curioso bom. isso. É. Porque um músico Pouca gente geralmente sabe disso. um músico geralmente preza pela qualidade dos instrumentos e tal, e investe, né? Por conta de ser a profissão ali. Curioso Mas assim, isso. Que você ele não trouxe pra usava, gente. ele não usava em show. Sim. Né? Esses instrumentos era para ele compor e para fazer as demos dele, assim. Na hora de ir para o estúdio mesmo, a Vera, a gente usava as melhores coisas que tinham no mundo, né? Você estava falando dos shows, né? Das passagens de som. Então, uma curiosidade: o Renato passava o som? Sim. Passava, né? Passava. Tinha um conceito. Ele não sabia pedir as coisas para ele. A real é que ele não sabia pedir as coisas para ele. Ele não entendia muito. Ele detestava bumbo, hi-hat para ele, que era o chimbal, né? Aquele pratinho que fecha da bateria, que era a referência para ele. Aquilo ficava super alto no side, o que deixava o palco um caos. Então, só que eu sabia, eu tinha noção de mixagem, desse tipo de coisa. E a minha monitoração era simplesmente maravilhosa. Eu tinha uma das melhores coisas que tinham disponíveis no mundo na época. Eu tinha um par não se usava in-ear na época ainda. Eu tinha um par de monitores JBL enormes, assim, que era a melhor marca de monitoração que tinha. Tinha só para o som do teclado direto, tinha uma monitoração gigante também, que tinha os alto-falantes de 18 polegadas que um chamava de Angra 1 e Angra 2, as duas caixas de som. Eu tocava o grave e me dava uma agonia na batata da perna, de tão potente que era o som. De tão potente. A gente se matava, né? A gente se matava com o volume no palco e mesmo assim não conseguia ouvir nada por causa do grito das pessoas, dos gritos, né? Até a terceira música tu não ouvia absolutamente nada. Caraca. Era só isso. Era bitomania mesmo, né? A gente começava a tocar. Era só uma coisa assim. Falei, uma massa sonora. Meu Deus! Aí eu parava de tocar e tocava e não dava diferença nenhuma, não acontecia nada. E era uma coisa assim, a gente chegava no show, aí no lugar do show, aí apagava a luz. Aí a gente entrava. Loucura toda. Aí começava o grave do teclado. Aí...
Aí ia ficando cada vez maior, mais alto. Eu lembro que o primeiro show que eu fiz, acho que foi Uberaba ou Uberlândia, não lembro qual foi das duas cidades, num ginásio, e ficava um negócio impossível de se Provavelmente aqui em ouvir. Uberlândia. Eu estou em Uberlândia, deve ter sido. O E pessoal eu fala acho que muito do show da Legião aqui. foi meu primeiro show. Foi meu Olha primeiro só. show. Foi meu primeiro show, assim. E eu fiquei muito distraído com a coisa em si, com a Era tudo uma iluminação novidade para linda. você, A né? Era tudo. iluminação era linda, a iluminação era linda. Maneco Kinderé, que é um cara do teatro, assim, fazendo a Sim, luz, sim. super espartano, assim, super escuro e com efeitos, assim, tal. E eu falei, nossa, cheio dessas coisas que hoje em dia é super comum, mas na época tinha esses canhões que se mexem sozinhos e tal. Eu falei, nossa, que projetavam outras formas. E Altas produções. era muito, muito legal. E eu lembro que eu fiquei muito chocado assim com o lance do público. Tinham uns tapumes, assim, tipo tapume de obra, sabe? Logo em seguida do palco, e as pessoas iam, e aquele troço foi vindo, e os seguranças estavam ali, e os seguranças começaram a ficar meio esmagados ali, aí os seguranças botavam o pé no palco, empurrando aquele troço de costas assim, e não adiantava, e aí subia gente no palco, vinha o segurança, pegava, caía a carteira do cara, meu Deus, a carteira do cara. E continua tocando. Enquanto isso, você continua tocando, assistindo tudo isso. Não, você acabava esquecendo de tocar, porque era um pandemônio. Aí daqui a pouco, aí depois a coisa ia se arrumando, assim, né? O som ia se arrumando e daqui a pouco tava rolando tudo certo. Mas um começo, assim, era tipo no meio do olho do furacão, sabe? O olho do furacão não, porque a gente fala olho do furacão. O olho do furacão, na verdade, é calmo. Mas, assim, calmo. É no meio. No meio do furacão. Na periferia do furacão. Assim, na parte onde o vento está mais rápido. Nossa, foi uma... Esses momentos que antecediam o show, como ele se comportava, muito ele nervoso, trocava ideia. muito nervoso. Eu imagino. As grandes aglomerações, né? Ele já não tinha uma boa experiência. É por causa do show de Brasília. Então ele ficava muito nervoso, ficava muito tenso. Ele não gostava nem que a gente ficasse muito feliz no camarim. O camarim ficava um pouco sério, sabe? A gente ficava meu amigo Guilherme, que é daqui de Uberlândia, está falando, ele está me corrigindo. O primeiro show realmente foi em Uberaba, no ginásio do Colégio Marista. E no dia seguinte, em Uberlândia, no ginásio do 1992, exatamente. Foi o dia setembro de 92. Obrigado, Guilherme. Que eu deixei de ser virgem em relação a shows da Legião Urbana.